Olá, nossa aula de hoje é dos números inteiros. Essa aula é do 7º ano e hoje nós vamos falar sobre quem são os números inteiros. Então, vamos começar aqui pensando, quem são esses números inteiros? Nós estivemos falando nas aulas anteriores, nós falamos sobre frações, né? Falamos sobre razões. E agora nós queremos desvendar esse outro mistério aqui. Quem será que são os números inteiros? Então, os números inteiros, eles estão em todos os lugares, tá? Vocês vão observar aqui que todos os lugares têm números inteiros. Todas as coisas que vocês forem fazer, vocês vão ver. Primeiro que vocês veem números. E vocês vão ver que tem números inteiros. E vocês vão observar que não são números que têm fração. Tá? Não são números fracionários. Não são. E eles também são números que não têm vírgula. Então, os números inteiros, eles estão em todos os lugares, eles não têm vírgula, né? Eles não são números fracionários, né? Então, como será que são esses números? Qual será a forma deles, né? Esses números inteiros, eles podem ser negativos. Quem são os números negativos? É aquele que aparece com um sinalzinho de menos na frente. Vocês já viram esse tipo de número. Eles podem ser também positivos, que aparece e às vezes nem precisa aparecer um sinal de mais na frente. Tá? Então, todos os números que não têm vírgula, todos os números que não são fracionários, eles são chamados números inteiros, ok? Então, eu quero dar alguns exemplos para vocês que onde aparece, né, esses números inteiros. Então, vocês vão observar, aqui eu vou colocar para vocês agora, alguns exemplos, né? Então, por exemplo, o nível do mar. O nível do mar, vocês já devem ter ouvido falar quando o nível do mar, ele fica, aquela coisa está acima do nível do mar, né? Aquele lugar é abaixo do nível do mar. Então, quando fala acima ou abaixo, significa que o nível do mar é como se fosse um marco zero, né? E esse marco zero, ele que vai indicar se o número vai ser acima ou abaixo, quer dizer que ele vai ser positivo ou negativo. Então, por exemplo, o Everest. O Everest é o maior monte, né, de altitude da Terra. Então, a gente pode indicar como? Ele tem 8.844 metros acima do nível do mar. Então, quer dizer que ele está acima do nível. Se ele está acima do nível, ele é um número positivo. Alguns bairros da cidade de Haia, na Holanda, estão abaixo do nível do mar. O que é abaixo do nível do mar? Eles têm uma altitude indicada de menos 1 metro abaixo do nível do mar. Então, significa que ela é uma cidade baixa, que ela está para baixo do mar, então ela é negativa. Então, aí você já vai ver os números positivos e os números negativos. Também a gente pode falar do exemplo de temperatura.
Temperatura, graus Celsius, por exemplo. Então, se você tiver uma temperatura de 21 graus Celsius, 21 graus Celsius está acima do zero, certo? Então, se está acima do zero, quer dizer que é uma temperatura positiva. Ela está, né, positiva, acima de zero. Aí, se for menos 2 graus, né? Significa, então, que é uma temperatura negativa. Então, a gente encontra números positivos, inteiros e negativos em muitos lugares, né? Outro lugar que a gente pode encontrar é em extrato bancário. Então, vocês vão ver no exemplo que eu estou colocando aí, que nos extratos bancários, vocês têm conta positiva, quando você está entrando alguma coisa na sua conta, quando você recebe um pagamento, quando você recebe um cheque, você tem uma conta positiva, algo que está entrando para você. Quando você paga alguma coisa, paga conta, né? Está saindo da sua conta. Se está saindo da sua conta, então é algo negativo, certo? Então, vocês vão observar que tem aí o exemplo, esse exemplo do extrato bancário que eu estou colocando para vocês. O conjunto dos números inteiros, ele tem uma forma, né? É esse Z aqui, tá? E vocês vão observar que nesse conjunto aparece assim, ó, entre chaves, né? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Então, o que é que vocês podem observar? Que todos os números, eles pertencem a conjuntos. Então, tem o conjunto dos números naturais, conjunto dos inteiros, né? E a gente tinha visto já, vocês já viram lá no 6º ano, conjunto dos naturais, 0, 1, 2, né? E aí, agora, vocês estão vendo o conjunto dos inteiros. Ou seja, são os números que não têm vírgula. E eles são representados, então, por esse Z, tá? E vocês vão ver o quê? Que para cada número positivo, tem um número negativo, tá? Então, é sempre assim. Ah, tem um número positivo, então, com certeza, vai ter um número negativo. Então, vamos ver essa aqui. Vamos observar aqui. Olha lá. Se vocês conhecem, né? Tem um mais um, né? Um número 1 positivo, vai existir um 1 negativo. Tem um menos 2, então vai ter um mais 2. Tem um menos 5, então vai ter um mais 5. Ou seja, como é que chama isso daí? Isso daí, eles são números simétricos ou opostos. Vocês já devem ter ouvido falar nisso daí, né? Números simétricos ou números opostos. Ou seja, para cada número de sinal positivo, tem um de sinal negativo. Ele é exatamente igual, né? Só que eles estão em locais diferentes, tá? Isso a gente vai ver nas retas. Então, agora, eu quero que vocês observem aqui, olha, só que interessante. Veja na reta. Observem aqui. Então, vocês têm aqui uma reta, né? Reta numérica. Olha como ela é composta, tá? Então, 0, 1 meio, 1, 2, 3, 4, infinitamente para cá, tá? Infinitamente para a direita. Aí você vê, olha a disposição, ele não começa do 10, 9, 8, ele começa do menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinitamente aqui para a esquerda. Então, significa o quê? Que você tem uma reta, essa reta que nós vamos usar em diversas coisas, tanto para gráficos como na geometria, a gente usa reta. Então, é preciso saber colocar os valores na reta, tá bom? Então, olha aqui, eu fiz aqui algumas marcas para vocês observarem. Então, aqui você tem menos 4 até o 0, olha lá.
caminhei 4 unidades. 1, 2, 3, 4 unidades, certo? Aí eu fiz outra marca aqui, vamos descobrir o oposto dele. O oposto dele tá aqui, o 4. Olha lá. Quantas unidades ele caminha até o 0? 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Então, significa o quê? Que as distâncias, elas são iguais, elas se repetem, tá? Então, eles são opostos ou simétricos. Olha lá a distância do menos 1 para o 0. Tem um só. E a distância do 1 para o 0? Tem uma só. Então, o menos 1 e o 1 também são simétricos. E o menos 2? Menos 2 até o 0, ó. 1, 2 espacinhos. E do 2 até o 0, quantos espacinhos tem? 1, 2. Então, eles são também opostos. Ou seja, a distância que tem de um lado é a mesma que tem do outro. Bom, importante que fique bem claro isso para vocês. E agora, eu quero que vocês observem um nome específico. Esse é a abscissa. Nós vamos falar muito em abscissas, tá? Não só no 7º ano, como no 8º, no 9º, e vocês vão falar muito disso também no ensino médio. Então, olha lá, observe. Aqui vocês têm uma reta numérica, vocês vão desenhar muitas retas, e vocês vão observar o quê? A cada reta, a cada número, normalmente nós associamos a umas letras, tá? E vocês vão ver isso quando a gente faz localização de cidade, tá? Localizações de pontos. Então, precisa ter letras que correspondem aos números. Essas letras são chamadas de abscissas, tá? Então, observa aqui. Qual que é a abscissa do D'? Então, a gente vai olhar aqui, ó. D', abscissa, menos 4. Abscissa de A, olha aqui na reta, o A corresponde ao número 5. Vem aqui. Quem que é o número 4? O número 4, a abscissa é D. Então, a abscissa D. Tá? Isso aqui é bem facinho, só localização, só para vocês saberem como que tem que fazer, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro para vocês o que são os números inteiros. E os números inteiros, então, são todos aqueles que não têm vírgula. Eu espero que vocês tenham entendido. Vocês tenham entendido que os números estão em todos os lugares. E eles podem ser positivos ou podem ser negativos, né? E se você gostou do nosso vídeo, se você entendeu o que eu falei para vocês, então, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, tá bom? E até a próxima aula.